nós chegamos aqui a mais uma aula em relação à proteção e combate contra princípio de incêndio. Dentro dessa aula, vamos continuar conhecendo os extintores de incêndio, as suas aplicações e quando e como devemos utilizar cada tipo dos extintores. Os extintores e seus componentes, conforme podemos ver aqui nessa imagem, são de diversos tipos. Vamos conhecer aqui agora os componentes, item obrigatório que devemos conhecer para sempre estar inspecionando, que faz parte das nossas atribuições. O que temos nos extintores? Isso aqui eu vou demonstrar para vocês na teoria e lá na aula prática vou demonstrar também os componentes dos extintores. O primeiro deles aqui, a válvula. Na parte que vocês estão vendo aqui mencionado na imagem. A válvula tem a finalidade de, quando apertada, ou seja, pressionada, liberar o agente extintor. Então essa válvula, ela tem essa finalidade. Um outro ponto que eu vou demonstrar também para vocês lá na prática, e nós estamos vendo aqui na imagem da teoria. Todos os extintores devem ter um lacre. Lucas, qual a finalidade do lacre? Impedir que ninguém utilize? Não. A finalidade do lacre é demonstrar que aquele extintor não foi violado, não foi utilizado, ou seja, o lacre, vocês vão ver lá também na videoaula prática, facilmente podemos romper ele. É muito simples, é muito tranquilo romper. Mas se eu passar de um lado do extintor, nós estamos vendo aqui na imagem, e ele estiver sem lacre, eu devo comunicar imediatamente, pois esse lacre não vai sair sozinho. E se ele veio a sair, ou porque foi vandalizado, ou porque foi utilizado. E imediatamente os responsáveis vão verificar. Um outro ponto dos extintores, um manômetro. Lembrando, para o extintor de CO2 não tem manômetro. Finalidade do manômetro, conforme nós estamos vendo ali. Naquela faixa verde, o reloginho dele, o ponteiro ali, sempre deve estar concentrado. Significa que o extintor ele está em boas condições de sua utilização. Sempre, então, deve estar na faixa recomendada. O que mais que nós temos no extintor? A mangueira, aonde vai estar saindo o agente extintor. Para o extintor de CO2, conforme nós estamos vendo aqui na imagem, ele tem seu difusor. Lá na aula prática eu vou demonstrar como você deve utilizar, para não acontecer que a sua mão venha congelar. Internamente dentro dele, o agente extintor. Vimos aqui que tem diversos tipos de agentes extintores. E vimos aqui que junto com os agentes extintores, contém lá a pressão. Para esse agente extintor sair com uma determinada pressão e conseguimos combater o princípio de incêndio. E todo o seu cilindro, o seu casco. Todas as tarjetas e indicações em quais classes de incêndio ele pode ser utilizado. É de suma importância nós conhecermos esses pontos. Um outro ponto, quando nós estamos falando ali da válvula, é o pino de segurança. Nós vamos ver lá na aula prática que para eu utilizar ele, eu devo virar esse pino de segurança, quebrar o lacre e retirar esse pino de segurança sempre no ambiente aonde eu for combater o princípio a incêndio. Pois, se eu retirar ele e tiver que andar por 5, 10 metros, pode acontecer que involuntariamente eu aperte a válvula ali. Então eu só devo retirar esse pino de segurança, conforme nós vamos ver lá na prática, quando realmente eu estiver combatendo o princípio a incêndio. Vamos conhecer aqui os extintores. Especificamente o extintor de água, o de pó, o ABC, nós vamos conhecer o CO2 e vamos conhecer aqui as suas aplicações e suas características. O extintor de água. Lembra que conforme eu demonstrei para vocês lá na imagem que tinha 5 classes de incêndio, tinha lá suas características e onde ele pode ser empregado? Olha aqui nesse exemplo, o extintor de água. Olhando para a tarjeta dele aqui na imagem dele, em qual classe de incêndio eu posso utilizar? Somente na classe de incêndio A, ou seja, só posso utilizar ele com combustíveis sólidos. O extintor de água, olhando na tarjeta dele aqui, posso utilizar ele na classe de incêndio B? Em hipótese alguma, ele coloca aqui, proibido. O extintor de água, olhando na tarjeta dele aqui, eu ampliei a imagem que estava. Posso utilizar ele na classe de incêndio C? Ou seja, equipamentos elétricos? Não, pois nós já vimos aqui dentro do nosso treinamento que a água conduz eletricidade. Recomendações e dicas de como utilizar esse extintor. Use o extintor na posição vertical, ou seja, com ele aqui de pé, e puxe a trava. Pininho trava ali, rompendo o lacre. Finalidade do lacre, colocar que ele não foi vandalizado ou não foi utilizado.
Segunda dica e instrução que está lá colado no extintor. Segure firme na mangueira. Com uma mão eu vou segurar na mangueira e com a outra mão aperte o gatilho da válvula. Terceiro item, dirija o jato de água movendo de um lado para o outro a base do fogo. Finalidade dele é resfriar. Então eu vou mover de um lado para o outro na base do fogo, retirando a fonte do calor e assim quebrando a reação em cadeia. As características do extintor de água. Capacidade, 10 litros. Aplicação, incêndio classe A, ou seja, combustíveis sólidos. Alcance médio do jato, em torno de 10 metros, de 6 a 10 metros ali, ou seja, é uma distância segura. Isso significa que nós não precisamos ficar próximo ao princípio de incêndio. O extintor de água nos passa uma distância segura, que eu vou conseguir realizar o combate ao princípio de incêndio, mas numa distância segura. Tempo de descarga, ele está em média de 60 segundos, ou seja, 1 minuto para toda a água, os 10 litros que tem aqui no seu reservatório, venha a ser expelida. O funcionamento, a pressão interna expele a água quando o gatilho é acionado. Lucas, é uma água diferente que tem aqui no extintor? De maneira alguma, mas coloco aqui para vocês, só podem recarregar esse extintor empresas que têm o selo do Inmetro, mas a água é a mesma água que nós encontramos na torneira da nossa residência. O outro extintor de incêndio que nós vamos conhecer aqui, nesse caso, o extintor de pó químico seco. Aplicação dos incêndios que ele pode estar combatendo. Ele pode ser aplicado, conforme demonstra aqui na imagem, na classe B, ou seja, líquidos e inflamáveis, e na classe C, nos equipamentos elétricos energizados. Você vai ver lá na aula prática que eu demonstro para vocês que esse é um dos extintores que pode acontecer de falhar com maior facilidade. Os extintores todo ano devem passar por uma manutenção. Todo agente extintor aqui deve ser trocado, mas no decorrer desse 1 ano pode acontecer de ele vir a falhar. E um dos principais pontos que faz com que ele falhe é porque o pó se concentra no fundo e a pressão se aumente. Você vai ver lá que na aula prática eu recomendo para você que na hora que for utilizar, dê uma viradinha no extintor, para que o pó em relação à pressão venha a ter esses movimentos ali. Instruções de operação, conforme está lá na tarjeta do extintor. Use o extintor na posição vertical e puxe a trava rompendo o lacre. Segure firme na mangueira e aperte o gatilho da válvula. Dirija o jato à base do fogo espalhando o pó. A sua finalidade, então, é criar uma manta para fazer o quê? O abafamento. Ele quebra a reação em cadeia, retirando o congruente. As características têm de diversos tamanhos. São recomendados para classe B e classe C. O alcance médio do jato está em torno de 5 metros. E o tempo de descarga está relacionado com a sua capacidade, com seu peso. Vai em torno de 15 a 25 segundos. O funcionamento dele, o pó sob pressão, é expelido quando o gatilho é acionado. Vamos conhecer aqui agora o extintor de gás carbônico, o extintor de CO2, conforme estamos vendo na imagem aqui. O principal ponto diferencial dele é aqui o difusor, conforme nós estamos vendo que é diferente dos anteriores, e esse extintor não tem um manômetro, que é aquele reloginho que eu demonstrei para vocês na hora que nós estávamos conhecendo as características e as aplicações dos extintores. A aplicação de uso dele, recomendado para os incêndios classe B, ou seja, líquidos e inflamáveis, e para a classe C, equipamentos elétricos, conforme a etiqueta, conforme a imagem dele que nós aumentamos aqui. As instruções de utilização. Use o extintor na posição vertical e puxe a trava rompendo o lacre. Segure firme no punho do difusor e aperte o gatilho da válvula. Dirija o jato à base do fogo, espalhando a névoa de gás. Capacidade. Varia também com suas aplicações e o incêndio ele pode estar interagindo com o incêndio classe B e classe C. O alcance médio do jato, 2,5 metros. Todos os extintores têm seu alcance, ou seja, tem a distância segura que você pode se manter para estar utilizando esse extintor. Ou seja, colocando em prática o conceito primordial da segurança do trabalho, que eu só presto um socorro desde que eu esteja seguro. O tempo de descarga desse extintor está em torno de 25 segundos. O funcionamento, o gás é armazenado sob pressão e liberado quando acionado o gatilho. Vamos conhecer agora aqui o extintor ABC. Conforme a imagem dele aqui nos demonstra, ele é recomendado para os incêndios classe A,
classe B e classe C. Ou seja, posso utilizar ele nessas três classes de incêndio. Dentro dele eu tenho um pó, diferente do pó químico seco, mas também composto por um pó um pouco mais umedecido, conforme vocês vão ver também na hora que estivermos descarregando ele lá na prática. Características dele é as mesmas recomendações de utilização. Esse extintor pode acontecer também de vir a falhar, se antes de você utilizar ele, você não der uma leve virada, para interagir o pó junto com a pressão interna dele ali. As características dos extintores ABC. Tem de diversos tamanhos, 2, 4 e 6 quilos. Aplicação nos incêndios classe A, classe B e classe C. O alcance médio do jato está em torno de 4 metros, ou seja, uma distância segura para realmente eu estar combatendo o princípio de incêndio. O tempo de descarga dele varia em relação à sua capacidade, mas está em torno de 30 segundos. O funcionamento, o pó armazenado sob pressão e liberado quando acionado o gatilho. Um outro exemplo para nós conhecermos aqui dentro do nosso treinamento, que são as carretas com os agentes extintores. Essas carretas muitas vezes são de tipos diferentes, conforme nós vamos ver aqui. A primeira carreta, extintor sobre rodas, que nós temos aqui o pó PQS, pó químico seco, BC, de 20 kg, recomendados então na classe B e na classe C. A outra carreta que nós temos aqui, o pó químico seco, mas ABC, para 50 kg. Outra carreta que nós temos aqui, o extintor sobre rodas, pó químico seco, somente para classe B e classe C, também de 50 kg. Varia os agentes extintores e varia suas capacidades. Vale ressaltar que essas carretas de combate a princípio a incêndio, muitas das vezes devem ser manuseadas por 2 operadores, conforme nós vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, carretas com os agentes extintores. Essa aqui, ela tem sua pressurização direta e a outra com ampola. Se é com ampola, então eu preciso de 2 pessoas para estar fazendo a operação dela aqui. Outro ponto importante aqui dentro do nosso treinamento. Conforme já mencionei para vocês, os extintores devem passar por manutenção anual. Todo ano eles devem passar por essa manutenção. É de suma importância olhar no lacre dele, ver a validade dele, ver o acompanhamento de manutenção, os testes, ver a validade que ele tem para realmente estar indo para uma próxima manutenção. Anualmente, então, essa manutenção deve ser feita. E a cada 5 anos, o casco desse extintor deve ser trocado. Ou seja, a cada 5 anos ele vai ser trocado. Salvo ser um engenheiro responsável atestar, fazer os testes que ainda tem as suas perfeitas condições. Mas, por via de regra, a cada 5 anos, o casco do extintor deve ser trocado. E anualmente, ele deve passar por uma manutenção. E cabe a nós também, como agentes de combate a incêndio, como brigadista, verificar se os extintores estão em boas condições, se apresentam todas as características aqui que validem a segurança. Se caso for necessário, ele realmente apresente boas eficiências na sua utilização. Vamos ver aqui alguns cuidados para a utilização dos extintores, conforme nós estamos vendo aqui. O jeito certo e o jeito errado. Primeiro aqui, combata o fogo tendo vento pelas suas costas. Ou seja, devemos ser traiçoeiro com fogo. Do jeito que nós estamos vendo o exemplo certo. Antes de eu combater o princípio de incêndio, eu preciso verificar para onde que o vento está mandando. E com isso eu vou nas costas do vento. Nunca contra o vento, ou seja, ao meu favor. Pois eu estou utilizando roupas aqui que são material combustível. E se o vento estiver aqui ao meu favor, rapidamente o princípio de incêndio pode interagir comigo. E com isso podendo ser fatal. Uma outra dica importante aqui, bastante utilizada e que deve ser aplicada, sempre combater o fogo em várias frentes. Um agente extintor, um extintor pode ter eficiência, mas 2, 3, 4, 5 juntos, com toda certeza será muito mais eficiente. Recomenda-se então sempre combater os fogos em várias frentes, nunca atuar sozinho. Princípio de incêndio em veículo. Das maiorias dos incêndios em rodovias ou em locais externos se dão através dos veículos e muitas vezes por falta de preparo. Sabemos da importância de ter os extintores nos nossos veículos, mas muitas pessoas às vezes têm os extintores, não sabem utilizar os extintores
ou quando tem os extintores, muitas vezes eles estão vencidos, pois a pessoa acabou colocando ele lá e nunca verificou se realmente ele tinha condições. Vale ressaltar também que algumas técnicas, algumas dicas de segurança devem ser colocadas em prática. Se você estiver circulando com seu carro e você sentiu que começou a sair fumaça ali do capô, não deve, em hipótese alguma, abrir o capô de uma vez só, pois ao você abrir o capô, rapidamente também pode entrar o oxigênio. Ali já tinha fonte de calor, já tinha combustível, e o oxigênio muitas vezes não estava em boa proporção, o congruente. Ao você abrir o capô, ele pode estar entrando. Então recomenda-se, ao abrir o capô, ele vai destravar ali a primeira trava. É o suficiente para você pegar o extintor, colocar ele ali, e aí sim fazer o combate a princípio de incêndio. E só abrir totalmente o capô quando você colocar a mão em cima ali e sentir que realmente ele está frio, não tem mais fonte de calor, e com isso não ofereça mais risco. Meu aluno, minha aluna, chegamos ao final dessa aula. Uma importante aula onde nós conhecemos os agentes extintores e algumas das técnicas de como estar utilizando. Essa aula também se completa com uma videoaula futura no qual nós vamos estar fazendo todos esses itens nas aulas práticas. Se dúvidas vierem a surgir, você já sabe, esse vídeo fica à sua disposição para assistir quantas vezes achar necessário. E eu também sempre estarei nos chats aqui, pronto para responder as suas dúvidas. Agora eu estarei aguardando você na próxima aula. Até lá!